Queridos, graça e paz, amém? Que bênção, o Senhor veio para nos salvar. Essa é a realidade da sua existência e é por isso que nós nos alegramos nele. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Saiba que você alegra muito os nossos corações. Nesse momento, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos. O irmão Claudimar me comunicou que o som pode ser pago no começo do mês, tá bom? A prestação ficou para o início do mês que vem. Então, você que desejar contribuir conosco, no começo do mês você poderá fazer isso, passando a oferta para o irmão Claudimar. Quero agradecer meu pastor Vanderly, não ainda tinham visto. Obrigado, meu amigo, pela sua visita. Você é nosso amigo do peito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Inicialmente, nós leremos do versículo 8 ao 10, e depois nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Quem encontrou, pode se colocar em pé, por favor. E depois eu vou deixar você sentado aí por 40 a 50 minutos. Versículo 8 do capítulo 19 de Atos diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola do tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre o entendimento da palavra que será ministrada. Nós precisamos do Senhor. É possível que tenha pessoas nesse templo que vieram aqui com seus corações dilacerados, necessitados de uma palavra que ajude na restauração dos seus corações. E nós rogamos para que o Senhor atenda a nossa súplica na autoridade do nome de Cristo. Amém. Podemos assentar. A irmã Vitória vai colocar para mim aqui um tema. E eu queria que os irmãos lessem para mim em uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Nós vamos falar de novo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito se fala, nos últimos anos, especialmente no Brasil, sobre avivamento. E pouca compreensão nós temos acerca desse tema. E por ter recebido essa temática para poder trabalhar numa igreja no fim de semana posterior a esse, eu decidi, antes de levar para lá, trazer esse assunto para cá, por compreender a necessidade e a relevância desse assunto na nossa atualidade. Avivamento não é barulho. Avivamento não são expressões de cultos alegres. Avivamentos não são gritos, euforismos. Avivamento está muito além do que isso. Avivar é da vida. E se nós compreendemos que avivar é da vida, também precisamos compreender o que mata o homem, é o pecado. Portanto, o avivamento é justamente o abandono do pecado rumo a uma vida de santidade. Enquanto mais santo me torno, mais parecido com Cristo sou, mais avivado também me tornarei. No ano de 1904 a 1905, num país chamado País de Gales, teve um grande e estrondoso avivamento naquele país. Um país pequeno, na época com 1 milhão de habitantes. No entanto, a história nos relata que um jovem chamado
Eduardo Evans, mais ou menos essa expressão, não sou bom nem com português, imagino com inglês. Então, esse jovem começou a orar. E por causa dele, Deus trouxe um avivamento que varreu aquele país e transformou aquela sociedade de forma contundente. A história do avivamento do país de Gales é muito grande, mas eu decidi, à guisa de introdução para essa nossa ministração, trazer quais foram os efeitos que aquele avivamento trouxe para aquela nação, para poder fazer um paralelo entre o evangelho que nós vivemos hoje e o evangelho que eles estavam vivendo naquela época, para descobrirmos se nós estamos ou não estamos também em um processo de avivamento. O primeiro sinal que aconteceu foi que houve mais de 100 mil conversões em apenas 6 meses de evangelho pregado naquela nação. 100 mil conversões. A outra coisa que aconteceu foi que o índice de criminalidade naquela sociedade caiu drasticamente. Os assaltos, os roubos, os crimes seguidos de roubo diminuíram significativamente. A maioria dos bares se fecharam, porque o povo parou de comprar. E os donos dos bares, não tendo para quem vender, tiveram de fechar os bares. Uma outra realidade que aconteceu naquela época é que as famílias foram transformadas, porque um dos grandes problemas do país de Gales era o alcoolismo. Os homens trabalhavam de dia para beber e se prostituir de noite. Quando o avivamento chegou e as conversões aconteceram, eles pararam de beber e permaneceram dentro das suas casas. Os homens se tornaram homens do lar, maridos, sacerdotes que zelavam das suas esposas e acompanhavam a criação dos seus filhos. Naquela época, houve então uma entrevista de uma emissora a um homem, ou a uma pessoa no jornal naquela época, e perguntaram se é um médico ímpio: o que você está achando do avivamento? E o médico respondeu: o avivamento está sendo maravilhoso, porque eu tinha muita conta para receber e não recebia. E depois que o avivamento chegou, as pessoas têm me procurado e têm pagado as suas contas. E ele resumiu dizendo: houve um batismo de honestidade na nação. Esses são sinais que marcam uma sociedade que recebeu vida do Espírito. E quando eu olho para essa realidade, tenho 2 considerações a fazer. Primeiro, nós não estamos em um processo de avivamento, porque as nossas famílias continuam sendo deterioradas, em grande parte por causa da omissão dos maridos que deveriam ser sacerdotes da sua casa. Nós não estamos passando por um processo de avivamento, porque as nossas conversões são escassas. Quase não há mais conversões nas nossas igrejas, porque nós não mais proclamamos o Evangelho. Nós não estamos passando por um processo de avivamento, porque há ainda muitos crentes desonestos nos seus negócios, ruins para poder honrar com os compromissos financeiros que fazem. Nós não estamos passando por um avivamento, porque nós ainda estamos enxergando e assistindo a todo tempo o aumento da criminalidade, do alcoolismo, da pedofilia e de tantas outras coisas na nossa nação. A nossa nação é uma das poucas nações do mundo que luta para aprovar a pedofilia em uma nação. Isso é diabólico, isso não é sinal de vida no Espírito. Então, depois disso, a segunda consideração que faço, depois de dizer que nós não estamos em um processo de avivamento, é que nós necessitamos urgentemente que o céu seja fendido e o Espírito Santo seja derramado mais uma vez sobre nós. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos entregar a nossa vida ao controle do Espírito Santo. Por isso o texto que nessa noite li serve de base para nos conduzir a um entendimento bíblico sobre o que é ser avivamento. E o texto que li, do versículo 8 ao versículo 10, diz o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde estava e falava ousadamente,
dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola do tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. O primeiro grande sinal, irmãos, que nós temos de um avivamento genuíno, é que quando uma igreja ela é avivada, ela é despertada para a obra missionária, para a proclamação do Evangelho. O texto sagrado diz que Paulo está em Éfeso, e foi nessa cidade que ele implantou uma das mais grandes e mais belas igrejas daquela época. E nesse lugar, a Bíblia diz que Paulo chega com a sua caravana. E ao chegar, Paulo vai pregar. E nós encontramos algumas características da pregação de Paulo. O texto diz que Paulo falava ousadamente, sem medo, sem constrangimento, consciente da sua missão. Esse Paulo ensinou a Deus não tinha dado a ele espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O evangelho, que é o poder de Deus, precisa ser pregado com poder, com coragem, na compreensão de que nós estamos fazendo para o Senhor. O texto sagrado diz que Paulo pregou o evangelho debaixo de hostilidade. Ele foi perseguido, falaram mal de Paulo, falaram mal do caminho, mas ainda debaixo de toda a hostilidade do mundo, Paulo não deixava de anunciar o evangelho, porque compreendia para quem se estava sendo feito. O texto sagrado diz também que essa pregação é uma pregação abrangente, porque todos os habitantes da Ásia, todos, ouviram falar de Cristo por intermédio de Paulo. Todos, crianças, jovens, adultos, casados, solteiros, ricos e pobres, empresários e servos, todos ouviram. Todas as pessoas ouviram de Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Mas o texto também diz que essa foi uma pregação duradoura, porque durante 2 anos, Paulo anunciou o evangelho àquela sociedade. Então, queridos, a menos que nós sejamos despertados para a obra missionária, nós não podemos afirmar em si ser uma igreja avivada pelo Senhor. Os nossos cultos alegres é muito bom, alegram os nossos corações, mas a alegria cultica não é sinônimo de avivamento, porque se fosse, o show do Luan Santana estava muito avivado, porque o povo fica muito alegre lá. Percebe? Então nós temos que compreender justamente essa realidade. Eu digo que sou ou se não sou avivado a partir da postura que tenho diante da obra missionária. No contexto de Atos, capítulo 4, versículo 19, quando o apóstolo Pedro foi interpelado acerca da pregação e tentado ser amordaçado, ele disse: nós não podemos. Essa foi a palavra de Pedro. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Essa é a expressão de alguém cujo coração foi avivado pelo Senhor. A ideia que tenho, irmãos, é que parece-me que às vezes Deus decidiu entregar à igreja a agenda para a igreja. E deu para a igreja dizendo: olha, isso daqui é a agenda de vocês. E parece que alguém pegou essa agenda e correndo em direção à sua casa, tropeçou, deixou a agenda cair em um bueiro e a agenda se perdeu. Chegou em casa e disse: olha, Deus nos deu uma agenda, mas a agenda foi perdida. E alguém levantou no meio da reunião dizendo: eu já sei, vamos fazer isso, eu acho que Deus vai gostar disso. Aí de repente alguém diz: vamos dançar para o Senhor, eu acho que o Senhor vai gostar das nossas danças. Outro disse: vamos fazer os nossos louvorzão, Deus vai gostar muito. Não, vamos colocar um jogo de luz dentro do templo para a gente poder se divertir, ter comunhão, Deus vai gostar muito. E aí nós fomos criando a nossa própria agenda, alheia à agenda de Deus.
Porque as prioridades da igreja contemporânea não são prioridades do Senhor. Porque a igreja prioriza estrutura, mas não prioriza almas. As nossas agendas não têm nada a ver com as agendas de Cristo. E eu acho que se Cristo hoje pudesse, quisesse se manifestar em nosso meio, em corpo, diria para nós: voltem, vocês se perderam na caminhada. Tem almas padecendo. A cada um ano, irmãos, mais de 1 milhão de pessoas morrem sem conhecer Jesus Cristo. As pessoas estão andando de passos largos rumo ao inferno, enquanto nós estamos muitas vezes discutindo qual é o melhor equipamento para a igreja, qual é a cor do templo que nós queremos, qual é a nossa estrutura melhor, qual a conferência nós queremos fazer. E Jesus Cristo está nos convidando por meio do seu Espírito Santo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo está nos chamando para amar a obra missionária, irmãos. E nós precisamos voltar a amar a Cristo. Por consequência disso, amaremos a sua obra, o seu reino, e cumpriremos cabalmente a agenda que ele determinou para a igreja. Paulo foi pregar, e uma igreja avivada, ela ama a obra missionária. Nós precisamos amar também. Segundo aspecto, versículo de número 11 e 12, peço que você acompanhe. O texto diz: e pelas mãos de Paulo, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, os lençóis e os aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos eram expulsos. Segundo sinal: onde apareceu o avivamento, apareceu os prodígios e os sinais. O texto sagrado nos informa que Deus, porque quem faz milagres é Deus. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é a irmã que ora muito, não é o profeta. Quem faz é Deus, mas Deus usa o homem. É Deus que estava fazendo por intermédio das mãos do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários, a ponto das pessoas pegarem os lenços e aventais e lençóis do uso pessoal de Paulo, dos quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos eram expulsos. Você consegue perceber a dimensão dessa grandeza? O povo não precisava levar Paulo, invadia a casa de Paulo, pegava o lençol de Paulo, pegavam uma roupa do Paulo, e quando a roupa do apóstolo Paulo passava em determinado lugar, os enfermos eram curados e os demônios corriam. Pare para pensar na autoridade espiritual que esse homem tinha. E muitas vezes nós achamos que essa questão ela ficou no passado, e é um equívoco nosso. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, capítulo 16, na grande comissão estabelecida por Jesus, lá no capítulo do versículo 16 em diante, há uma ordem ali. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas ele disse: e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Eles vão falar em línguas, expulsar demônios, eles vão beber venenos mortíferos, não vão lhes parar mal algum, e quando eles impuserem as mãos sobre os enfermos serão curados. Quando você olha ainda para o versículo 20 de Atos, ou melhor dizendo, de Marcos 16, o texto diz que: e eles foram e pregaram em toda parte, e com eles cooperava o Senhor, confirmando a palavra por intermédio de sinais que eles faziam. Quando Filipe chega em Samaria,
no capítulo 8 de Atos, versículo 5, a Bíblia diz que o povo se converteu e ouvia e via os sinais que Filipe operava. A questão não é se Deus faz, é se nós cremos que Deus faz. A questão não é se Deus realiza ou não realiza, porque eu não faço parte da classe que acredita que os dons espirituais cessaram. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus continuará sendo o mesmo amanhã. Ele curou ontem, Ele cura hoje, Ele continuará curando amanhã. Ele ressuscitou ontem, ressuscita hoje, e continuará ressuscitando amanhã. Ele é Deus. E nós precisamos despertar a fé em nosso coração. Nós quase já não mais oramos pelos enfermos. Quando algum enfermo nos procura, nós automaticamente encomendamos eles aos médicos. E eu não estou dizendo que a medicina não é importante. Eu não sou louco. Eu só quero dizer que até aquilo que a medicina não pode fazer, Deus pode realizar. Deus pode curar. Deus pode curar suas enfermidades. E pode usar você para poder curar a enfermidade de outras pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Eu creio integralmente no que a Bíblia diz. Eu creio no poder de Deus. Os milagres aconteceram de forma grande. Mas o texto sagrado nos traz para uma outra realidade. E eu queria pensar com você a partir do versículo de número 13. Me acompanhe, por favor. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes disse: eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vocês, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou contra eles, subjugando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, e que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Terceiro sinal: quando o avivamento chega, a falsa autoridade, ela é desmascarada. Paulo está pregando, as pessoas estão ouvindo, os demônios fogem das roupas de Paulo, e de repente, 7 filhos, 7 crentes, filhos de Seva, viram um possesso. E eles falaram: olha lá um demoniado. Nós já sabemos como é que faz. Vamos expulsar o demônio? 7. E a Bíblia Sagrada diz que eles foram expulsar o demônio. E eles não tiveram sucesso nisso. Primeiro, a autoridade espiritual, ela não pode ser plagiada. Eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Em nome de Jesus, com quem Paulo tem compromisso, nós não. Em nome de Jesus, a quem Paulo está ensinando, nós não. É em nome desse que nós repreendemos. Sucesso? Não. Nós temos que compreender que a autoridade espiritual não pode ser plagiada. Tem denominações que você vai, que todos os discípulos falam igual o obreiro. Você já viu? Eles gesticulam igual o obreiro. Eles plagiam a espiritualidade, os jargões de alguém. Não, irmãos, nós temos que ser únicos, porque nós somos únicos. Nós temos que ser verdadeiros com quem nós somos. Não deu certo. Mas a autoridade espiritual também, ela não é hereditária. O texto diz que o pai desses 7 meninos era um sacerdote, era crente, melhor, era pastor. Meu pai é pastor, vou expulsar esse demônio. Não deu certo. Porque o diabo não teme quem é o teu pai na terra. O diabo pode até temer quem é o seu pai no céu. O diabo não teme a autoridade do teu pai. Ele teme a tua autoridade. Não importa se você é filho de pastor, de apóstolo, de obreiro. Lá no céu vai ter pastor, vai ter apóstolo.
Mas lá no inferno também vai ter pastor e vai ter apóstolo. Não é quem nós somos filhos, é se nós temos compromisso com Deus. A Bíblia Sagrada diz que o diabo fez uma pergunta para eles e que certamente, em algum momento da nossa vida, fará para nós, se não de uma forma ou de outra. Eu sei quem é Jesus, porque o diabo sabe quem é Jesus. E eu sei bem quem é Paulo. O diabo conhecia Paulo. Mas ele perguntou para os filhos de Seva, mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês que traem as vossas esposas para dizer que têm autoridade contra mim? Quem são vocês que se enfurnam na pornografia dia e noite para achar que têm autoridade contra mim? Quem são vocês que compram e não pagam para achar que têm autoridade contra mim? Quem são vocês que não oram, que não jejuam, que não meditam na palavra para acharem que têm autoridade contra mim? Essa pergunta que ele fez para os filhos do sacerdote, muitas vezes precisa ser feita por nós. Quem são? E a Bíblia diz que o endemoniado, o possesso, um possesso, bateu em 7 homens. E o diabo fez com eles o que quer fazer com todos nós. Primeiro, feriu. O texto diz que eles saíram feridos. A obra do diabo é matar, é roubar, é destruir. Nós podemos brincar de sermos discípulos de Jesus, mas o diabo não brinca de ser diabo. Quando ele encontra a oportunidade em um indivíduo, em uma família, em uma igreja, ele entra, ele fere, ele bate, ele esculacha, ele faz. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, dizendo: não deis lugar ao diabo. Quantas famílias destruídas, irmãos? Quantos casamentos destruídos? Em nome do lazer, as pessoas trocam os cultos. Em nome do prazer, trocam a família. Em nome das suas próprias vontades, despriorizam a Deus. O diabo feriu. Eu quero afirmar para você, querido, querida, amigo e amigo, não brinque. O diabo está à espreita, rugindo a sua vida. E se ele encontrar uma oportunidade de destruir você, ele não deixará passar. Ele destrói. Ouça hoje alguém que novo no ministério, mas ao longo dos últimos 8 anos, tenham visto famílias, indivíduos, ministérios e pessoas destruídas, porque deram uma brecha para Satanás. Só que o texto diz também que o diabo só não feriu, o diabo envergonhou, porque eles saíram desnudos. A roupa deles foi tirada. E quem mostra a sua nudez, revela a vergonha que possui. Pensa que o diabo ele vai perder essas oportunidades de nos envergonhar? Irmãos, algumas pessoas só vão parar de viver em pecado quando forem flagradas. Conheço 1 ou 2 ou 3 histórias de pessoas que viviam errada e que em um determinado momento da sua vida foram tirar fotos íntimas para mandar para o amante, para o colega, para o namorado, nu, e sem querer enviar no grupo da igreja. Glória a Deus! Olha que bênção! Que bênção, não foi uma bênção? A pessoa tão envergonhada que fugiu. Fugiu. Eu conto uma história cômica, se não fosse trágica. Minha esposa, certa feita, a gente estava chegando na igreja, já pastoreando, e ela vindo da faculdade com a mochilinha nas costas, escutou alguém, psiu. Aqueles adjetivos que você já sabe, né? Gatinha, não sei o quê, e outros a mais. E ela foi irritando ela aquele negócio, né? Uma assobiada, 2, 3, eu espero que tenha sido irritando mesmo, né? Aí ela olhou para trás, quando olhou, era um irmão da igreja, que não conhecendo ela, começou a cantá-la, achando que era outra qualquer pessoa. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, ele teve a coragem de voltar, todo sem graça. E eu o abracei, não preciso. O diabo já desmascarou que a pessoa não servia a Deus. Numa cidade do Pará, nós fomos ministrar em uma conferência. E naquela cidade, 2 moças muito integradas, e a pastora falava com alegria o quanto aquelas meninas eram uma bênção no reino de Deus. À noite nós fomos dormir,
E 1h, na porta do meu quarto, batem. O povo preocupado, chamando o pastor, porque tinha 2 moças lá fora possessas, endemoniadas, rolando no chão. Quem eu fui olhar, quem era? Eram as bênçãos que a pastora achava que era. E eu poderia contar 10 histórias para os irmãos. Mas eu finalizo com uma. Aqui em Araguaína nós fomos expulsar um demônio. Porque parece que volta e meia esse negócio, né? Acontece no meu ministério, pastor Vanderlei. Quando for da outra vez eu vou chamar você para você ir ou ficar. Aí, pastor Vanderlei, naquela ocasião nós estamos lá e junta 2, 3, 4 pastores e ora, e repreende. E de repente chega um casal de namorado que conhecia o possesso. E o diabo riu da cara deles e disse: vocês estavam fazendo sexo ontem. Dali o casalzinho de namorado, envergonhado, publicamente, foram embora, correram para o pastor deles e foram contar. E o pastor conserta a vida. Meus irmãos, nós estamos observando que a autoridade desse povo, elas era falsa. A autoridade se tem em vida consagrada diante do Senhor. A autoridade se tem em santidade. Os discípulos se aproximaram de Jesus em Marcos 9, porque não conseguiram expulsar um demônio, perguntando: Senhor, por que razão nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus Cristo respondeu: esse tipo de demônio só pode ser expulso por intermédio de jejum e de oração. Isso é, de uma vida consagrada diante do Senhor. Eu oro, de verdade, não estou brincando não, para que você tenha a oportunidade de, como servo de Deus, encontrar um possesso. Sim, de verdade. Não para que você seja envergonhado, não é essa a intenção. Mas para você perceber que a guerra que nós travamos contra o mal não é história de gibi, não é ficção. É uma batalha real. Consciente disso ou não, todos nós estamos envolvidos em uma guerra contra o mal. Consciente disso ou não. A questão é que o diabo tem consciência disso e às vezes nos falta essa mesma consciência. Então, a falsa autoridade foi desmascarada. Quarta questão, versículo 18, por favor. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente os seus pecados. Houve em Éfeso confissão de pecado. Mais do que confissão de pecado. Houve confissão de pecado público. Esse texto me surpreende, porque o texto diz que as pessoas se converteram. E quando se converteram, vieram em público, na frente do templo, onde estiveram, e começaram a falar dos pecados que estavam cometendo, diante da tristeza que sentiram no seu coração. Porque uma coisa é a gente ser flagrado no pecado. Outra coisa é a gente confessar o pecado. Meus irmãos, você para pensar que nós não confessamos os nossos pecados em uma oração alta se tiver uma pessoa perto da gente. O texto diz que as multidões vieram e começaram a verbalizar publicamente os pecados que tinham cometido. Houve verdadeiramente uma coisa chamada arrependimento. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os vossos pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Nós temos que ter pessoas com quem conversar, abrir o nosso coração, falar dos nossos pecados. Ou seja, esse povo jogou o orgulho fora, porque orgulhosos não confessam pecados para ninguém. Russell Shedd, falando sobre isso, disse: avivamento tem as suas origens no arrependimento. Onde não tem arrependimento, ali também não tem avivamento. Deus não aviva quem está em pecado. A palavra de Deus para o povo de Israel, em Josué capítulo 3, versículo 5 foi: santificai-vos hoje, e amanhã
eu farei maravilha no meio de vocês. Santificai-vos hoje, abram mão do pecado hoje, e amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Acabei de dizer em uma igreja da onde eu acabei de pregar, o pecado é a causa do nosso avanço minúsculo na obra missionária. O pecado é que atrapalha as nossas igrejas desenvolverem. O pecado é que atrapalha nossas igrejas crescerem. O pecado é que atrapalha a igreja desenvolver estruturalmente, espiritualmente, financeiramente e na sua geografia à nossa volta. Porque nós temos disposição para tanta coisa, irmãos, mas às vezes não temos disposição para as coisas de Deus. Só que o texto nos mostra um último sinal. Versículo 19, o penúltimo sinal. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os preços, e achou que montavam 50.000 denários. O texto sagrado diz que o impacto do evangelho na cidade de Éfeso foi tão grande, que os macumbeiros entregaram a sua vida a Jesus. Isso é uma boa notícia, porque se Jesus salvou o macumbeiro, ele pode salvar o seu marido cachaceiro. Se Jesus salvou o macumbeiro, ele pode salvar o seu filho do coração endurecido. Se Jesus salvou o macumbeiro, ele pode salvar o seu vizinho chato. Ele salva. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive dos macumbeiros. Eles se converteram, mas ao se converterem, eles pegaram e foram calcular o quanto eles tinham de valores econômicos nos livros de macumbaria. E a Bíblia diz que quando eles somaram, eles tinham 50.000 denários. Um denário faz referência a uma diária de um trabalhador. Um pedreiro recebe hoje R$100 por dia. 50 denários baseado na diária de um pedreiro daria 5 milhões de reais. O que eles fizeram com 5 milhões de reais? Tocaram fogo. Percebe que eles não venderam os livros. Porque eles entenderam que o que era maldição para eles, também podia ser maldição para o próximo. E o que eu não quero para mim, eu não quero para a vida do meu próximo. Minha mãe se converteu, era católica, apostólica, romana não, brasileira mesmo. E ela então era devota de Cosme e Damião. E ela converteu, tive o privilégio de ganhá-la para Cristo. E depois de algum tempo, lá vai eu ensiná-la a abandonar a idolatria. E ela pegava o Cosme e Damião, gêmeos, né? Os santos gêmeos, quem veio da igreja católica conhece, e falava: ah, mas eu não posso dar meus santinhos nem para alguém? E eu fui explicar para ela o porquê que não podia. E ela passou 6 meses para poder romper com a devoção do Cosmo e Damião, porque compreendeu que a adoração só poderia ser dada a Cristo. O que esse povo está fazendo, irmãos? Eles estão literalmente pagando o preço para romperem com o pecado. Pagando o preço para romperem com o pecado. Nós precisamos ter disposição também para pagar o preço, para romper com toda e qualquer postura nossa que comprometa a nossa espiritualidade. Eu conheço pessoas que mudaram de cidade, porque tinham amizades das quais não conseguia se desvencilhar, e que induzia eles às condutas erradas, e que para poder sair daquela conduta errada, daquela roda, mudaram de cidade, porque compreenderam que mais importante era a sua salvação do que suas amizades. Tem pessoas que você vai ter que deixar de andar, você vai ter que pagar o preço. Tem pessoas com quem você vai ter que romper, não se tornar inimigo, romper para poder pagar o preço. Enquanto eu não parei de andar com os meus amigos beberrões, eu não larguei de beber cachaça. Manco, ou sem uma perna, de que com as 2 pernas ir para o inferno. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou.
nós temos que aprender a pagar o preço para vivermos em santidade. Ninguém nunca disse que seria fácil. Nunca. Por isso que eu amo Jesus. Porque Ele nunca nos disse que seria fácil. Mas Ele nos disse que seria possível. Porque nós não vencemos o pecado pelos nossos próprios esforços. Nos alimentando do Espírito, Ele nos dará a capacidade de vencermos o pecado que nos assedia o tempo inteiro. Essa é a proposta para nós. Em último sinal, versículo 11. O texto diz, capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porque aonde o avivamento chega, a palavra cresce e prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra crescia. A palavra prevaleceu. A palavra prevaleceu contra a macumba dos macumbeiros. A palavra prevaleceu contra o pecado. A palavra prevaleceu contra a idolatria dominante em Éfeso. A palavra prevaleceu, e a Bíblia não diz só que ela prevaleceu. A Bíblia diz que ela cresceu e prevaleceu poderosamente, porque o Evangelho é o poder de Deus. Cresceu. Marcas de uma igreja que experimentou de Deus. Irmãos, eu tenho orado nos últimos 15 dias, especificamente, para que Deus levante uma nova geração, não no sentido de idade, por favor, mas uma nova geração, que não se contente com nada menos do que tudo que Deus tem para a vida deles. Uma nova geração que volte a orar. Uma nova geração que volte a se quebrantar. Uma nova geração que entenda que Cristo é o centro de tudo. Que não troque Cristo pela bicicleta, pela chácara, pelo lazer, pela família, pelo trabalho, pelo esporte. Que não troque Cristo por nada. Que Cristo seja o centro de suas vidas. Eu estou orando para que Deus mais uma vez fenda o céu e derrame sobre nós do seu Espírito, nos dando graça, nos dando alegria, nos dando virtude, nos dando poder, restaurando em nós a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação, que tantas pessoas têm perdido. Meus irmãos, ser pastor nos últimos tempos tem sido uma obra árdua, porque nós nos tornamos mendigos. Mendigo para as pessoas congregarem, mendigos para as pessoas adorarem, pedindo esmolas para o povo ofertarem nas igrejas. Nós nos tornamos mendigos, não por causa de nós, mas por causa da obra missionária. E eu acredito, queridos, que a solução dos problemas que nós estamos enfrentando será resolvida quando o Espírito Santo mais uma vez bradar em nosso coração, nos chamando para a confissão dos nossos pecados e uma vida voltada para cumprir os seus propósitos. Eu não posso terminar essa palavra sem desafiar você. Eu queria que você, onde você estivesse e pudesse, eu quero que você se ajoelhe. Sim, eu quero que você se ajoelhe. Nós vamos fazer algo aqui diferente. Nós vamos fazer um clamor. Eu quero pedir você que você seja sincero na oração que você for proferir. Eu quero pedir a você que você peça a Deus perdão pelos pecados que você tem cometido. Eu quero que você peça a Deus perdão pela negligência que você tem tido em relação à sua obra. Na nossa igreja tem pessoas que só têm vindo ao culto quando tem que fazer alguma coisa. E Deus não quer que a obra seja uma obrigação para você. Deus quer que a obra seja fruto de gratidão no seu coração. Queria que você falasse com Deus. Que você derramasse o seu coração diante dEle. E que você confessasse a Ele os seus pecados e pedisse a Ele: Senhor, me restaura. Me agracie novamente com a tua presença. Faça com que as lágrimas brotem novamente dos meus olhos e que o meu coração se quebrante mais uma vez.
Querido, se você orar com sinceridade, o Espírito Santo vai tocar em sua vida. O Espírito Santo vai fluir em você, ele vai ser derramado através de você. E a palavra de Deus, por intermédio de nossas vidas, vai crescer. Os demônios vão ser expulsos, as pessoas vão ser libertas. Nós teremos autoridades para falar do nome de Cristo. Os nossos pecados serão abandonados. E a palavra de Deus vai crescer e prevalecer poderosamente em nosso meio. Ora a Deus, derrame o seu coração diante dEle. Derrame o seu coração diante dEle. Fale com Ele, querido, fale com Ele. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer devolver a você a alegria do primeiro amor. Deus quer converter você, mas Deus também quer usar você. Não importa a sua denominação, a sua placa, não importa, Deus quer você. O compromisso de Deus é contigo, é com a sua vida, é com a sua igreja. Se as lágrimas vierem aos teus olhos, chore. Se elas não vierem, peça a Deus para que elas venham. Se o seu coração quebrantar, chore. Se ele não quebrantar, peça a Deus para que ele quebrante seu coração. Se você sair daqui disposto a romper com o pecado, chore. Se você não sair daqui disposto a romper com o pecado, peça a Deus misericórdia sobre a sua vida. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, eu sei, eu acredito que a solução para as igrejas da atualidade não são novos programas, não são novas estruturas. A solução para os nossos problemas da atualidade não são novos crentes, mas é um batismo do Senhor em nossos corações. E quando eu falo batismo, Pai, eu falo de um reavivamento. Eu falo de uma transformação. Eu falo de um enchimento do Teu Espírito Santo, onde nós abominaremos o pecado e amaremos contundentemente o pecador. Onde a Tua obra será de volta um deleite para as nossas almas. Onde servir o Senhor será alegria para os nossos corações. Onde os cultos serão o melhor ambiente para nós. Onde os lazeres e outras coisas não nos tirarão, Pai, da Tua presença. Deus, eu quero pedir ao Senhor para nos quebrantar, Senhor. Eu quero, como pastor, pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelos pecados desse rebanho. Nós temos sido rebeldes contra o Senhor. Nós não temos alegria em servir o Senhor. Tem faltado em nosso coração a ação do Teu Espírito Santo, porque o nosso pecado tem amortizado, apagado o Senhor em nós. E nós queremos nessa noite pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pela nossa imoralidade, perdão pela nossa negligência, perdão pela nossa irresponsabilidade, perdão pela omissão com a Tua obra, perdão pela ausência de oração, perdão, ó Deus amado, pela ausência de devoção, pelo amor à Tua palavra que falta em nossas vidas. Deus, nos perdoe, Senhor. Mas nessa noite nós rogamos que o Senhor fenda os céus, Pai, e derrame sobre nós do Teu Espírito, e derrame sobre nós do Teu Espírito. Faça de novo, Senhor, faça outra vez, Pai, nos visite de novo, Senhor, constrange as nossas vidas, quebrante os nossos corações, nos dê forças para andarmos em direção ao Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós carecemos do Senhor, nós necessitamos da Tua graça. Nós queremos ser uma igreja familiar, onde os pais, as mães, os filhos, ó Deus amado, o sogro, a sogra, os sobrinhos, todos nos reunimos, ó Deus, não somente em torno de um churrasco, mas em torno da Tua palavra, para celebrarmos o Senhor, para engrandecermos o Teu nome, para bendizermos a Tua majestade e declararmos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus,
Só o Senhor é Deus, porque santo, 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 ó Deus, é o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, nos ajude. A nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica é para que o Senhor reavive, ó Deus, os nossos corações. A oração que nós te fazemos, agradecidos, é em nome de Jesus Cristo. Amém.